você puder, feche os seus olhos, coloque o seu coração diante do Senhor. Vamos pedir para que Ele continue falando conosco, como Ele tem feito até aqui. Senhor, nós te damos graças pelo privilégio de podermos nos reunir mais uma vez para cantar louvores ao Teu nome, expressarmos nossa devoção, aplicarmos, ó Deus, as verdades do Evangelho ao nosso coração. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor possa fazer com que tudo quanto temos visto e ouvido neste lugar seja para nós como uma âncora, assim como cantamos, seja como uma âncora no nosso coração, nutrindo e munindo-nos, ó Deus, da verdadeira esperança. Pedimos que o Evangelho possa fazer tudo aquilo que nenhum de nós é capaz de fazer. Inclinar o nosso coração à tua vontade. Submeter as nossas vontades, inclusive a nossa rebeldia, à tua vontade. Nós imploramos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco no poder do Espírito e através da tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sexta-noite nós conversamos aqui sobre como o Evangelho afeta a nossa identidade. E vimos que quem nós somos depende do nosso conhecimento acerca de quem Ele é. Eu preciso saber quem é o Senhor para então entender quem eu sou. O meu mergulho não deve ser em mim mesmo. Não é essa coisa de você precisa conhecer a si mesmo. Não, nós precisamos conhecer a Deus, porque fomos criados à sua imagem, conforme a sua semelhança. E quanto mais o conhecemos, mais também sabemos acerca dos seus planos para nós mesmos. Depois nós vimos como o Evangelho nos transforma na nossa jornada de fé, através de um processo chamado de santificação. E ouvimos aqui que não há como declararmos que Jesus é o nosso Salvador e vivermos como se Ele não fosse o nosso Senhor. Aprendemos que Jesus só é Salvador de todo aquele que também o invoca como Senhor da sua vida. Que Jesus não veio apenas para mudar o nosso coração, mas a nossa mente, os nossos atos, temperamentos, comportamentos, fazendo com que sejamos mais parecidos com Ele mesmo. Ontem à noite, nós conversamos um pouco sobre como o Evangelho afeta as nossas relações em 3 dimensões. A nossa relação com Deus, a nossa relação conosco e a nossa relação com o nosso semelhante. E hoje nós iremos terminar essa série de mensagens pensando sobre como o Evangelho afeta a nossa vocação, a nossa missão de vida. Mas quando eu falar a palavra missão aqui, eu não queria que você entendesse apenas a missão proclamadora. A gente vai entrar nesse aspecto de que sim, o Evangelho que nos alcançou precisa, a partir de nós agora, se fazer conhecido a outros, ouvido para outros. Mas eu queria pensar de uma forma mais ampla como o Evangelho afeta o propósito da nossa existência. E eu queria começar fazendo umas perguntas para você. Você já teve a sensação de que a vida não passa de uma sucessão aleatória de processos repetitivos? Como se a gente estivesse preso numa maratona constante atrás do vento. Nós acordamos, comemos, estudamos, alguns trabalham, pagam contas. Depois nos entretemos no celular ou, quem sabe, assistindo uma série favorita na nossa plataforma de stream. Aqueles que são pais educam seus filhos. Os que não são, convivem ali a conjugalidade. Depois nós descansamos e no dia seguinte nós acordamos e comemos, estudamos, trabalhamos, pagamos contas, nos entretemos e fazemos tudo de novo. A sensação é como se estivéssemos numa espiral e que a vida fosse cíclica e nós estivéssemos correndo à procura de absolutamente nada. Isso torna a nossa existência um tanto quanto entediante, como se fôssemos jogados diariamente num círculo sem fim. Mas a pergunta é, será que a vida é só isso?
E para responder essa pergunta, eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro de Eclesiastes. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Eclesiastes, capítulo 1. Eclesiastes, capítulo 1, eu queria fazer a leitura com você, do versículo 1 até o versículo 11, essa será a primeira parte. E parece que Salomão, conhecido aqui no texto como o pregador, se viu entediado diante dessa percepção da vida debaixo do sol, tão somente pelas lentes da mesmice. E eu queria conversar um pouco sobre isso. Versículo 1 diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Só explicando aqui, a ideia do pregador é alguém que está com uma mensagem e ele precisa compartilhá-la. Não é necessariamente um pregador como esse que fala com vocês aqui. Não tem a ver com alguém que está num púlpito e está discorrendo uma mensagem, mas alguém que tem algo muito importante a dizer e ele não perde tempo, ele escreve isso. Atribui-se esse título a Salomão, porque logo na sequência ele se declara filho de Davi, rei de Jerusalém. E Davi, obviamente, teve como seu primeiro filho Salomão, e que ficou conhecido como um dos homens mais sábios de todo o reino de Israel. E ele diz: vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo, absolutamente tudo é vaidade. Vale aqui uma explicação bem rápida para você entender o texto. Por vaidade aqui, Salomão não está pensando nessa vaidade estética que ganhou projeção na nossa sociedade. Então, quando você ouve dizer que alguém é muito vaidoso, geralmente é alguém que pinta o cabelo, usa muita maquiagem, principalmente as mulheres, e aí colocam brincos grandes e compridos, e que gosta de andar em cima do salto, roupas brilhosas e coisa dessa natureza. Só que, na verdade, a ideia de vaidade aqui em Provérbios, ou em Eclesiastes, não tem a ver necessariamente com isso. A vaidade tem a ver com aquilo que é efêmero, passageiro. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, efemericidade, não sei nem se existe essa palavra, transitoriedade, tudo aquilo que nós temos diante de nós agora é e deixa de ser logo na sequência, é passageiro, é transitório. Vaidade de vaidades. Uma palavra que poderia servir talvez de sinônimo para vaidade aqui seria neblina, névoa, vapor. Ou sabe uma bolha de sabão que ora é e você a aprecia na sua mão aqui e de repente ela estoura e deixa de ser? Pois bem, Salomão está dizendo que tudo que há nessa vida é como uma bolha de sabão, é como uma neblina que aparece e logo desvanece e deixa de ser e acabou. Vaidade de vaidades, diz Salomão, tudo é vaidade. Que proveito então tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? A questão é, se tudo é passageiro e transitório, se a vida está correndo celeremente e nós não temos como segurá-la em sua totalidade, se as coisas que nós temos em nossas mãos são como bolhas de sabão que logo existem e depois desaparecem, que proveito tem ao homem o trabalho? E poderíamos aqui esticar essa corda dizendo que proveito tem ao homem o lazer, que proveito tem ao homem os estudos, que proveito tem ao homem a vida profissional, acadêmica, que proveito tem ao homem os seus relacionamentos, que proveito tem ao homem construir patrimônios, que proveito tem ao homem isso e aquilo. Se tudo é passageiro e se aquilo que parece ser desvanece rapidamente, perde o seu sentido, por que nós trabalhamos? Por que comemos? Por que bebemos? Por que nos vestimos? Por que nos divertimos? Por que estudamos? Por que pensamos em carreira? Por que decidimos por uma profissão? Se tudo é vaidade, se no final das contas nos parecemos com maratonistas em uma corrida atrás do vento, de que proveito, que valia há todas as coisas que nós abraçamos debaixo da terra, debaixo do sol? Aí ele diz:
Geração vai e geração vem. E a terra permanece para sempre. Aí ele começa a olhar para a realidade da vida nessa perspectiva cíclica. O sol levanta-se e depois se põe e volta ao seu lugar, e no dia seguinte ele faz o quê? Ele nasce de novo e se põe de novo e retorna ao seu lugar. O vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, volve-se, revolve-se na sua carreira, e no final das contas o que é que ele faz? Ele repete os seus circuitos. Todos os rios estão correndo para o mar e o mar não enche ao lugar para onde correm os rios. Para lá eles tornam a correr. Todas as coisas, diante deste mundo cíclico, sem sentido, de mesmices, dessa realidade entediante, eu me sinto cansado, diz Salomão. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Eu não consigo dizer para você o quanto cansado eu estou. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa que se pode dizer, vê, isto é novo. Não, já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Por que eu resolvi escolher esse texto para a gente encerrar esse acampamento? É porque eu entendo que há pelo menos dois problemas com os quais nós precisamos lidar ao longo da nossa vida. O primeiro deles, eu quero chamar de dessacralização do ordinário. Nós fomos ensinados, por conta de uma religiosidade ocidental, que as coisas especiais da vida, extraordinária ou extraordinárias, são aquelas que nós fazemos em torno das demandas religiosas e espirituais. Até um pouco antes do século XVI, acreditava que a vida extraordinária ela era aquela que ficava confiscada aos monges, aos sacerdotes, nos mosteiros, nos claustros sagrados, em que as pessoas se encontravam com o divino e viviam experiências extraordinárias. Com o passar do tempo, isso foi se perdendo, mas ainda há uma mentalidade e uma ideia de que, veja, comer, beber, estudar, trabalhar, se relacionar, se entreter, todas essas coisas são coisas triviais e banais e desnecessárias. É como se fossem um grande passatempo, sem finalidade maior, para nos entreter enquanto passamos por essa realidade com vistas àquele mundo etéreo chamado céu. A gente começa a acreditar nisso. E que estas coisas são apenas prisões que nos amarram ainda na presente era. Quando nós pensamos dessa maneira, nós começamos a esvaziar o sentido das coisas em si mesmas, atribuídas pelo próprio Criador. E aí, trabalho deixa de ser, por exemplo, uma fonte de provisão e passa a ser apenas um meio de ganhar dinheiro. Estudar deixa de ser um ambiente de desenvolvimento dos potenciais da criação a partir de nós mesmos e passa a ser simplesmente um fardo de toda segunda-feira. O entretenimento deixa de ser algo deleitoso e prazeroso para se tornar basicamente algo que nós utilizamos para jogar fora, como uma grande lixeira, o melhor do nosso tempo e da nossa vida. Nós não estamos mais nos encantando com nada, estamos apenas perdendo o nosso tempo. Gente, há uma teologia que foi desenvolvida, obviamente, à luz da Reforma Protestante, chamada da graça comum. E a ideia da graça comum nos ensina que o Senhor fez todas as coisas belas e boas para si, inclusive aquelas que não têm características religiosas. Por isso que Paulo vai dizer que nós devemos comer e beber para a sua glória. Há um texto do John Piper que ele falou algo muito interessante. Ele disse assim: hoje eu tomei suco de laranja para a glória de Deus.
Mas nós não costumamos pensar muito sobre essas coisas, porque no final das contas fomos ensinados que é só um copo com suco de laranja. A dessacralização do ordinário faz com que a gente viva vidas sem sentido. E vamos ser sinceros, se a gente for resumir a nossa vida aos seus aspectos religiosos, vamos ser muito francos, sobra muito pouco do nosso espaço de tempo e da nossa agenda para viver coisas extraordinárias. Porque se a gente limita o religioso ao domingo, ao culto, ao encontro com os irmãos da igreja, então nós fazemos isso por pouquíssimas horas ao longo da nossa semana. E o que acontece ao longo de toda a nossa vida? E as outras tantas horas da nossa semana? Nós vamos jogar no saco, amarrar e lançar no lixo, esperando o próximo domingo para vivermos então as coisas extraordinárias. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente descobre que a rotina também está no plano de Deus. Veja, quando Deus cria Adão e Eva e os coloca dentro de um jardim, Ele havia estabelecido uma realidade de mundo, onde as coisas acontecem rotineiramente. Ele faz o dia e depois a noite, estabelece o sol e a lua, envolve os nossos primeiros pais numa realidade de trabalho, de descanso, de cultivo e de celebração. Tudo isso está presente no mundo antes da realidade do pecado. Havia rotina no Éden. E se Deus fez todas as coisas boas aos seus próprios olhos, é preciso que entendamos que a rotina também foi criada como algo bom. As coisas triviais e ordinárias também estão no plano de Deus. Às vezes a gente acha que a história de Deus deveria acontecer da seguinte maneira: dragões sendo decepados em suas cabeças, anjos tirando as suas espadas das bainhas, e gigantes caindo, e muralhas sendo derrubadas, o mar se abrindo, e a vida com Deus é sempre essa coisa muito extraordinária. E parece que nós somos ensinados acerca disso nas nossas igrejas. Mas, gente, há tanta coisa de Deus acontecendo no nosso ordinário. Jesus, ele foi um mestre do ordinário. Eu gosto quando Lutero disse que Jesus fez de aves e de flores mestres sobre os homens. Porque quando ele foi lidar com a ansiedade do coração humano, ele não disse assim: olha, procure um grande mestre sobre o assunto. Ele disse: vá ao campo, observe os lírios, levante os olhos para os céus, veja como voam e como comem as aves. Você percebe que o Senhor está utilizando de uma linguagem do cotidiano, da apreciação, da contemplação, do lírio, da ave, de coisas tão comuns e ordinárias, para ensinar verdades extraordinárias acerca do nosso coração. O Senhor fez todas as coisas boas para si. Nós precisamos aprender a lidar com o ordinário na perspectiva do sagrado. Se nós começarmos a fazer isso, a vida vai fazer mais sentido e vai deixar de ser mais entediante, porque aí comer não é somente comer, beber não é somente beber, vestir não é somente vestir, trabalhar não é só trabalhar, estudar não é só estudar. É desenvolver a nossa vocação a partir das coisas ordinárias, fazendo tudo para a glória de Deus. O ambiente da nossa vocação é a nossa própria existência. A gente precisa aprender a conviver com essa realidade. Por isso que eu diria que o primeiro aspecto aqui que chama a minha atenção do texto e que me faz viver uma vida para além do tédio e para além da mesmice é exatamente compreender que há beleza e que há sacralidade nas coisas mais simples e mais ordinárias debaixo do sol. Mas há um segundo aspecto, e agora eu quero falar de um perigo também, que é o perigo da supervalorização, e eu diria da supersacralização do ordinário. Aí a gente começa a tornar aquilo que é ordinário extraordinário, e isso vira ídolo no nosso coração.
Deixa eu explicar para você. Se por um lado há um problema em dessacralizarmos o ordinário e aquilo se torna qualquer coisa, por outro lado há um perigo de extraordinarizarmos o ordinário. E aí agora a gente começa a olhar para aquelas coisas que são boas e que servem ao bom propósito de Deus na graça comum, e nós tornamos estas coisas deuses e ídolos do nosso coração. Agora, trabalhar não é só trabalhar. Trabalhar é a razão da minha existência. Eu preciso trabalhar porque me ensinaram que o trabalho dignifica o homem. E que se eu não trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, eu não sou alguém digno. Eu não sei quem eu sou, porque a minha identidade depende da minha carreira. E agora eu preciso estudar loucamente, porque eu preciso ser o melhor na minha escola, o melhor na universidade, o primeiro no concurso público que eu fizer, porque no final das contas, se eu não fizer tudo isso, eu não sei para o que existo nesse mundo. Eu preciso ter um relacionamento, não porque Deus me fez para relacionar-me com alguém, é porque se eu não conseguir me relacionar com ninguém, eu sei que a minha vida não terá sentido. Você percebe que agora eu estou extraordinarizando algumas coisas que são boas e servem aos bons propósitos de Deus, mas eu estou colocando elas em lugares, em vitrines, que elas não foram criadas para estar. E elas geralmente ocupam um lugar de idolatria no meu coração. Para um pouquinho aí e pensa. O que é que você tem desprezado e que faz parte da boa criação de Deus, que você não tem dado valor, as coisas singelas, o abraço, a amizade, o sentar à mesa com alguém da família, celebrar aquilo, ir à praia, comer uma buchada de bode. Sei que vocês não comem isso, mas eu fico muito feliz quando eu sento na mesa com uma buchada. Eu dou glória a Deus por aquilo, eu como buchada para a glória de Deus. O que é que você tem desprezado da boa criação de Deus e da vida ordinária, porque você não compreende que também há sagrado nisso? E segundo, o que é que você tem extraordinarizado demais, ao ponto daquilo ser um ídolo no seu coração, está determinando o sentido e a razão da sua vida? Responda às seguintes perguntas. Se eu deixar de ter isso, eu não sei quem eu sou. O que seria isso para você? Se aquilo não acontecer na minha vida, eu não sei quem eu sou e nem para onde estou indo. O que é esse aquilo para você? Se eu perdesse isso aqui, eu me sentiria profundamente inseguro, vulnerável e sem esperança para viver. Se eu não tivesse aquela pessoa ali, eu não teria forças para me levantar todos os dias e encarar a vida como ela é. E se os seus planos não acontecerem? E se isso, aquilo e aquilo outro não sair da sua cabeça em termos de sonhos e projetos e se concretizar na sua história? E se esse relacionamento não der certo? E se o seu programa de estudos fracassar? E se tudo que você tem extraordinarizado na sua vida, de repente sucumbir amanhã? A pergunta é, a vida vai continuar fazendo sentido para você? Ou você fez das coisas extraordinárias a razão do sentido da sua existência? Pelo que você acorda todos os dias? Pelo que você vive? A sacralização do ordinário é uma bênção, mas a extraordinarização do ordinário pode ser uma maldição, porque faz com que aquilo que Deus fez para ser apenas parte da sua criação, deuses em nosso coração. E aí, nós temos uma tendência constante de transformar aquilo que é bom em ídolos. Nós oramos dizendo, Senhor, me abençoa para que eu passe naquele concurso, naquela faculdade. E de repente, basta a porta se abrir. E a gente se esquece
que foi o Senhor e que nós devemos fazer o melhor para a glória dele e que aquilo não nos foi dado para concorrer com ele. Oramos o tempo inteiro: Senhor, nos dê filhos, nos dê isso, nos dê um casamento, nos dê qualquer coisa dessa natureza. E de repente Deus nos abençoa e nós transformamos a bênção de Deus em ídolos do nosso coração. E fazemos daquilo que Deus coloca em nossas mãos e faz chegar à nossa vida de uma forma tão graciosa, um instrumento da nossa falsa segurança, da nossa falsa esperança e da nossa falsa alegria. A pergunta que nós precisamos responder na manhã de hoje é: por que nós existimos? Por que estamos vivos ainda? Por que Deus, quando nos salva, já não nos leva para o céu? Porque seria muito bacana, no ato da nossa conversão, cremos em Jesus, de repente o céu se abre, nós somos arrebatados, vamos viver com o Senhor já a eternidade plena. Mas não acontece isso. Por que você está aqui? Por que Deus lhe colocou na família onde você está? Na escola onde você está, na faculdade onde você está, no seu ambiente de trabalho? Por que nós existimos? O que é que move a nossa existência? Queria dizer para vocês que o sábio Salomão nos deixou pistas nesse livro. Eu quero avançar para o capítulo 3. No capítulo 3, ele está ainda nessa luta de entender o porquê de tantas coisas, de tanto trabalho, de tanta correria, de tanto cansaço. Se no final das contas a vida é só viver e morrer, e depois o processo se repete. Ele diz assim, versículo 9, veja que ele repete a mesma queixa do capítulo 1. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Aí ele diz: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. E também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Eu sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Eu sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. Isto faz Deus para que os homens temam diante dele. Aí ele diz: o que já é, já foi. O que é, já foi. E o que há de ser, já foi também. E Deus fará renovar-se o que passou. Agora, pela primeira vez no livro, é como se um vento entrasse pela janela onde Salomão estava escrevendo o seu diário de crise. Um homem com o coração azedado, temeroso pela realidade assustadora de um mundo aparentemente cíclico. De repente é como se um vento entrasse pela janela, balançasse a cortina e, por uma fresta pequena, entrassem raios de esperança naquele quarto escuro. E ele lembrou que a vida não é simplesmente sobre aquilo que acontece debaixo do sol. Que todo o significado da existência não pode ser, em hipótese alguma, encontrado naquilo que nos é apresentado nesta demanda de mundo debaixo do sol. O capítulo 2 é muito interessante, e nós não teríamos tempo para trabalhar o livro inteiro de Eclesiastes, mas eu queria só resumir para você. No capítulo 2, Salomão diz assim: eu agora vou descobrir onde eu posso ter sentido e significado para a minha vida. Aí ele começa dizendo o seguinte: então, plano 1, eu vou me dar ao vinho e eu vou beber muito, e na sexta-feira, agora aí, você que faz faculdade, sexta-feira eu vou faltar na aula e vou encher a cara, e depois no sábado, e depois no domingo, até que eu repita isso todos os dias, porque talvez o significado da minha existência e o prazer para a vida esteja em beber muito, encher a cara e me entorpecer e dizer assim: é nisso que está a alegria da vida. E ele diz que fez isso. Ele se deu ao vinho e ele bebeu e bebeu e bebeu e fez de novo. Entregou-se à loucura, até que depois ele descobre
que não estava ali o propósito da sua existência. Aí depois ele fala assim, não, eu agora me entendi por gente, meu pai puxou a minha orelha e eu vou para a faculdade na sexta-feira e vou terminar o meu curso. E depois eu vou trabalhar muito. E eu vou empreender todos os esforços para ser um Pablo Marçal da minha geração. E aí ele se tornou um camarada muito rico. E ele trabalhou muito. E ele estudou muito. Se tornou um expert. Foi para aquele TEDx ainda, contou a sua história em 15 minutos. De como ele se tornou um homem de sucesso. Mas depois ele voltou para casa e ele descobriu que estava correndo atrás do vento e que não estava no muito estudar, no muito trabalhar, no muito conquistar e nem em todos os sucessos que ele podia garimpar na vida. A realização da sua vida. E que também o propósito da existência não estava naquilo. Falou assim, então eu sei, vou me tornar um grande garanhão. E aí ele teve mulheres e mulheres. A história conta que entre mulheres e concubinas eram centenas as mulheres com quem Salomão se relacionou. E sabe o que é que ele descobriu? Que também o propósito da vida não estava em muitos amores, das relações de prazer. Onde é que então a gente pode encontrar sentido para a nossa existência? Se não está no mero ordinário, se não está na extraordinarização das coisas, onde nós podemos encontrar razão que ressignifique a nossa existência? Aí é exatamente no capítulo 3 que nós lemos, onde ele nos dá uma pista fantástica. É levantando os olhos para a realidade que está acima do sol. Porque ele diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Sabe por que você tem buscado significado e não tem encontrado? E então você começa a procurar e nunca encontra. Os mais velhos aqui, os anciãos de dias, vão lembrar de um desenho da Penélope Charmosa e o Dick Vigarista. O Dick Vigarista era o seguinte, ele saía numa corrida, e o nome era Corrida Maluca, e ele queria sempre ser o primeiro. E ele nunca chegava no primeiro lugar, porque enquanto ele corria, ele mudava de foco, ele queria deixar alguém para trás. Obrigado, meu diácono. E ele queria deixar alguém para trás, a fim de que ele chegasse primeiro. E ele sempre se perdia na corrida, alguma coisa desastrosa acontecia, outro chegava em primeiro lugar e sempre ele ficava para trás. Assim é a vida sem a perspectiva do eterno. Assim é a realidade da existência, o suposto propósito de estar vivo, se nós não tivermos a eternidade cravada nos nossos olhos e no nosso coração. Vai se tornar uma mesmice. Uma realidade cansativa, entediante, frustrante, porque a gente vai correr, e quando a gente achar que encontrou, a gente vai descobrir que a coisa não era como a gente pensava. Quando a gente pensar que está chegando ao final da corrida, a gente vai descobrir que ainda existem quilômetros pela frente. Eu sei que em algum momento você se sente assim. Eu atendi uma pessoa lá em Tambaú, uma médica, e ela disse assim para mim, pastor, eu senti um vazio na minha vida, crente, na minha existência, mas eu coloquei no meu coração de que eu iria estudar e que eu iria passar numa faculdade de medicina. E quando eu passasse na faculdade de medicina, aí sim eu saberia para o que existe. Ela passou na faculdade de medicina. Depois ela foi no gabinete. E ela disse, pastor, eu estou cursando medicina, mas eu continuo tão frustrada com a minha existência quanto antes. Mas quem sabe, quando eu me formar no meu curso de medicina, a vida vai fazer sentido, afinal de contas, eu vou ganhar dinheiro. Quando eu saí de Tambaú, ela havia se formado no curso de medicina. E eu tive com ela no gabinete de novo. E ela disse, quando eu fizer a minha residência no curso de medicina, a minha vida vai fazer sentido. Ela não terminou a residência ainda. Mas ela vai fazer essa conta a vida inteira. E ela nunca vai encontrar razão para a sua existência plenamente nas coisas que abraça debaixo do sol. Isso acontece com você também.
eu estou vivendo desta maneira, mas quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, quando este evento, este fato novo chegar, deixa eu dizer para você, isso não preenche a razão da sua existência. Mas há um caminho, e o Evangelho nos aponta numa direção acima do sol. E o convite do Evangelho é para que levantemos os olhos nesta manhã, olhemos acima de toda essa realidade ordinária, maravilhosa, e enxerguemos o Senhor, o Criador. E que lembremos que fomos feitos por Ele e para Ele. E a menos que o encontremos, como já disseram, a nossa alma não encontrará descanso. Fizeste-nos para ti e para ti somente. E a menos que eu entenda isso e viva à luz dessa realidade, a minha alma será constantemente uma alma agitada, apavorada, insegura, assustada, procurando no próximo copo, no próximo relacionamento, no próximo prazer, na próxima medida de sucesso, algo que me complete, me planifique. Mas aí eu vou terminar a corrida e vou descobrir que não cheguei a lugar algum. Talvez você esteja se sentindo assim, perdido, sem saber onde está, sem saber quem é, sem saber para onde está indo, e você acha que isso vai se resolver quando você definir o curso da sua faculdade e você passar 4, 5 ou 6 anos estudando. Eu digo para você, isso não vai resolver a missão da sua existência. E eu espero estar aqui 6 anos depois, para que você me procure e diga assim, eu terminei a minha faculdade. A pergunta é, você se sente pleno por causa disso? E eu vou estar pronto para ouvir a sua resposta dizendo, não. Mas o Senhor Jesus, o Deus eterno, despiu-se de toda a sua glória, assumiu a forma humana, viveu como um de nós, inclusive a vida ordinária. Até os 30 anos de Jesus, nós não sabemos muita coisa a seu respeito. Eu fico imaginando como Jesus viveu a ordinariedade da sua existência para a glória de Deus. Filho de carpinteiro, quem sabe fazendo uma cadeira, uma mesa, indo fazer compra para a mãe, vivendo a vida ordinária para a glória de Deus. Mas ele mesmo sabia que a melhor da vida ordinária não resume o propósito da nossa existência. Porque fomos criados para um Deus eterno que implantou a eternidade no nosso coração, e somente quando esta eternidade nos consome e quando estamos plenamente nele, é que a vida começa a fazer sentido. Aí sim, nós trabalhamos à luz da eternidade, e o trabalho deixa de ser meramente trabalho e se torna uma vocação vivida para a glória de Deus. E nós nos relacionamos, mas fazemos isso à luz da eternidade. E o relacionamento não se torna meramente um passatempo, mas o meio pelo qual nós também vivenciamos o propósito da glória de Deus, de testemunharmos o Evangelho. O marido e a esposa, Cristo e a sua igreja, torna-se uma grande vocação. E todas as outras coisas ocupam um lugar a partir de uma perspectiva diferente. Você vai continuar acordando, comendo, vestindo, trabalhando, estudando, se entretendo, descansando e fazendo isso todos os dias. Mas a perspectiva da eternidade vai ressignificar a maneira como você faz cada uma dessas coisas. Isso vai dar sentido não apenas à sua vida, mas vai dar sentido a tudo que você faz na vida. Aí você vai olhar para todas as coisas e dizer assim, mas tudo é a mesma coisa, numa perspectiva diferente. O que muda não é a rotina, mas as lentes pelas quais nós enxergamos a rotina. O que muda não é o cotidiano ordinário, mas a maneira como nós lidamos com ele à luz de uma realidade extraordinária, que é a eternidade plantada no nosso coração. Quando a gente tem a eternidade diante dos nossos olhos, o texto vai dizer que a gente começa a olhar para a vida como um dom de Deus. E todas as coisas. Agora, comer, beber e desfrutar de todo o bem, de todo o trabalho, não é só canseira, não é só enfado, é dom. E aí a gente passa a ter uma perspectiva de vida muito mais grata. Sabe, talvez eu esteja falando para pessoas aqui, e eu não sei se talvez há alguém aqui que em algum momento chegou a pensar assim, a melhor parte da vida
é deixar de existir. Você não vê sentido no que você faz. Você não vê sentido na sua história. Você não vê sentido na maneira como a sua vida tem se desenrolado. E para você, sua vida teria melhor significado se ela nem existisse. Jó, em um dado momento, ele estava em uma crise tão profunda que ele disse assim: melhor seria que naquele dia, no meu dia natalício, ele usa a expressão, a parteira não tivesse vindo dar a notícia que essa criança nasceu. Quem sabe você já pensou sobre isso? Quem sabe você já fez até essa oração? Porque a vida não faz sentido para você. E eu queria dizer, ela nunca vai fazer sentido para você se você a observar tão somente na perspectiva do que há debaixo do sol. Mas eu queria desafiar o seu coração a levantar agora os seus olhos e que você entenda que o bom Criador não desperdiçou uma página no seu livro eterno quando escreveu o seu nome. Que o Criador não desperdiçou o seu tempo eterno quando escreveu a sua história. E ele não a fez para que fosse só mais uma história. Ele criou você para que você viva a vocação que ele tem para você. Ele lhe criou para que você viva nessa perspectiva da eternidade, fazendo tudo para a glória dele, reconhecendo que a vida é ao mesmo tempo um dom e uma vocação. Eu gosto de um programa, não assisto todo, mas geralmente os primeiros minutos são interessantes, que é o Provoca, do Marcelo Tais. Hoje, né, o Marcelo Tais apresenta. E o Tais sempre começa o programa com uma pergunta, que por mais boa que parece, é profundamente filosófica. A pergunta é: o que é a vida? Tem aí 1 minuto para você conversar com a pessoa que está do seu lado e responder essa pergunta: o que é a vida? 1 minuto só. Olha aí, o que é a vida? O que é a vida? Responda essa pergunta, ela é fácil. O que é a vida? Não é porque você está vivo, não. É o que é a vida. O que é a vida? O que é essa existência? O que é a vida? Vamos lá, 30 segundos. Vamos lá, o que é a vida? Talvez você está pensando aí, a vida é uma fração de tempo. Aqueles que estão fazendo aula de física, né? Vai falar tempo, espaço, vezes não sei o que, igual a não sei o que. Que é a vida? Fala aí. Não, só vocês duas. Vocês aí. Não. Pode conversar, falar a resposta. Não. Só entre vocês aí. O que é a vida? Agora volta para cá um instante, já vai terminar. Volta para cá, eu não vou responder o que é a vida. Não vou. Mas eu vou dizer para você como viver a vida. Em 2 dimensões. Isso vai dar significado absoluto ao que você faz. A vida é uma equação, para mim, que deve ser recebida de 2 maneiras. Primeiro, como dádiva, como dom. Vida, para mim, é sinônimo de dom.
Você pediu para nascer? Você pediu? Lá na barriguinha da sua mãe, você disse, na verdade, quando nem você estava na barriga da sua mãe, na corrida lá, até chegar no óvulo, você não pediu para ser o primeiro, não. Tenho certeza disso. Você pediu para não morrer no ventre da sua mãe? Porque você sabia que você poderia ter morrido? Você pediu para estar vivo até aqui, dizendo assim, olha, todos os dias você pede, Senhor, que já está vivo hoje. Então, a gente não pensa nisso. A gente vive. Eu queria dizer que a vida se torna verdadeiramente extraordinária se nós entendemos que ela é dádiva, é dom, é graça do eterno para nós. E se é dom, e se é dádiva, nós não podemos vivê-la de qualquer maneira. Precisamos ser gratos. A vida é dom. Mas segundo, a vida é vocação, a vida é missão. Eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui simplesmente para existir. Eu estou aqui para cumprir uma vocação, uma missão e uma finalidade que não são determinadas por mim mesmo, mas pelo Criador eterno que me fez. E a pergunta que você precisa responder é, nesta vida que eu não sei conceituar bem, para que eu existo? Qual é a minha vocação suprema? Como é que eu cumpro a finalidade de estar aqui? Porque, não faz sentido estarmos aqui durante 10, 15, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos, se é simplesmente para parasitar na existência. Nós não somos parasitas, nós fomos criados com uma vocação e com a missão de fazermos todas as coisas para a glória de Deus. Essa é a vocação geral, e dentro dessa vocação geral, Deus vai convocando e chamando cada um de nós para tarefas específicas que servem a esse propósito maior, da glória do seu nome. E somente o Evangelho de Cristo é capaz de ressignificar a nossa perspectiva acerca da vida, enxergando-a ao mesmo tempo como dádiva que nos traz deleite, satisfação e prazer, e também como vocação que nos coloca no engajamento da missão, de vivermos todos os nossos dias com sentido, tendo a luz da eternidade em nossos olhos e o nosso coração, fazendo tudo para a glória do Criador. Eu não sei qual é a sua vocação específica. Eu não sei se Deus chamou você apenas para ser dona de casa, mãe, isso é maravilhoso para as meninas, acreditem nisso. Eu não sei se Deus chamou você para ser um empresário de sucesso, uma empresária de sucesso, um médico, um professor, um gari, seja lá o que for. Isso são direcionamentos específicos, mas o que eu sei é que Deus, o Criador, nos dotou de vida, soprou em nossa alma o fôlego vivente para que nós pudéssemos cumprir o seu propósito de viver todos os dias para a sua glória. O que você faz honra ao Senhor? Vou encerrar com a história. Vou filar o nome do violinista. Conta-se que um camarada chamado Joshua Bell, no ano de 2007, esteve em Washington, D.C., para uma apresentação musical. Ele já era, à época, conhecido no mundo inteiro. Ele tinha um violino avaliado em 3 milhões de dólares. Ele vai para um grande auditório, toca durante um tempo, seu espetáculo é absurdamente valorizado, ele leva uma fortuna no bolso daquela noite. Mas ele resolveu fazer uma experiência, ir para o metrô. O mesmo violinista, com o mesmo violino de 3 milhões de dólares. E toca algumas das mesmas peças por 45 minutos. Ao final daquele dia, ele não tinha no seu cofre ali, não mais que 10 dólares. E as pessoas passavam de um lado para o outro. Não faziam nem caso dele, do seu violino ou da sua música.
O que mudou? É a mesma pessoa, o mesmo violino, tocando as mesmas músicas. O que mudou? Eu digo que o que mudou foi a percepção. A percepção do público que pagou, olhou para aquele violino e disse assim: que violino! Para o violinista, todo mundo tira o chapéu e paga uma alta quantia de dólares. Mas para aqueles que não conhecem o violinista, o violino pouco importa. Pode ser só apenas um artista de rua. O que muda é a nossa percepção acerca de quem está tocando a música da nossa vida. Se eu não conheço o Criador verdadeiramente, ele vai ser só um artista de rua. E as coisas vão estar acontecendo na minha vida e são só coisas. Mas se eu entendo quem ele é, e eu entendo o valor do seu sacrifício, se eu entendo o preço do sangue do seu filho no Calvário, aí aquele violino e aquela música passam a ser vistos de uma forma diferente. Eu passo a ouvir a sua voz e a música dele, passando por tudo que eu faço, tocando a minha existência. E eu passo a valorizar aquilo muito mais, porque eu sei quem está tocando a minha vida. Queria orar por você, dizer que a sua vida, do ponto de vista das circunstâncias, acho que não vai mudar quando você voltar para sua casa. Você vai voltar tendo os mesmos dilemas, problemas, as crises vão continuar batendo na sua porta e está tudo certo. Esse é o modelo de vida debaixo do sol. Ela vai trazer canseira e enfado. O desafio não é mudar a vida. O desafio é viver com a percepção da vida diferente. Ou você vive a vida a partir das lentes do que é aqui agora, debaixo do sol, ou você vive a vida à luz da eternidade, fazendo tudo com um espírito de gratidão e vocação, entendendo que a vida é dom e chamado ao mesmo tempo. Nesse momento eu queria orar por você. Queria convidar os irmãos da banda Cais, e a gente vai orar, e nessa oração final, eu queria orar por 4 motivos. O primeiro deles, eu queria orar por você que talvez está em crise com a sua identidade. Não sabe quem é. E aí eu queria orar para que o Senhor lhe desse graça e que você saísse daqui tendo a cruz de Cristo e o Evangelho diante dos seus olhos. E você soubesse que tudo que você precisa para conhecer sobre si está revelado naquilo que Deus revelou de si mesmo em Cristo Jesus. Segundo, eu quero orar por você que tem travado as suas lutas no que diz respeito à santificação. Você que tem sido vencido por alguns pecados, não sabe como se livrar deles, queria orar para que o Evangelho de Cristo prosperasse sobre as suas lutas pessoais. Terceiro, eu queria orar por você que está vivendo uma crise de relacionamento. Que você é um relacionamento quebrado na sua casa, com seus amigos, com seus familiares, ou quem sabe uma guerra com você mesmo. Por fim, eu quero orar por você que não sabe por que está aqui, que perdeu o sentido da sua existência, seu propósito, sua finalidade. E aí, nesse momento, nós vamos fechar os olhos. E se você deseja, por alguma dessas razões, você não vai dizer qual é, mas se você deseja receber uma oração, eu queria convidar você a sair do seu lugar. Vamos ficar de pé? E você vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Você que precisa que o Evangelho afete alguma dessas áreas da sua vida. Queremos orar. Amém. Pode vir para cá, nós queremos orar. Nós vamos pedir ao Senhor que derrame dessa graça, dando identidade nova, à luz da cruz de Cristo. Que o Senhor transforme o seu coração e lhe dê santidade. E que nas lutas contra os seus pecados você seja transformado pela graça de Cristo. Vamos orar porque eu sei que há pessoas aqui em crise relacional, lutas pessoais, lidando com medo, com culpa, com vergonha, briga em casa, briga fora de casa. Nós vamos orar nesse momento. Eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos clamar ao Senhor.
Agora clame a Deus mesmo, se dizendo: Senhor, faz algo novo. Que esses dias não sejam em vão. E eu queria que você colocasse seu coração diante do Senhor. Porque a resposta para todas as nossas perguntas está no Evangelho de Cristo. Somente Cristo é capaz de mudar a sua identidade. Somente Cristo é quem diz quem somos. Por isso eu queria que você ouvisse a voz de Cristo falando ao seu ouvido nessa manhã, dizendo: filho, você é amado, amada. Você é aceito, aceita. Você é aprovado pelo Pai em mim. Você é acolhido e acolhida. E ainda que todos te abandonem, eu, todavia, não te abandonarei. Ouça Cristo dizendo que não ama você por conta da sua performance, mas por conta da sua própria obra. O Pai não depende que você seja a pessoa mais aprovada neste mundo para te amar. Ele te ama porque Cristo foi aprovado no seu lugar. Coloque o coração diante dele e creia que a cruz de Cristo define quem você é plenamente. Você não precisa que o espelho diga quem você é. Cristo já diz quem você é. Você não precisa que outro diga quem você é. Cristo diz quem você é. Você não precisa se autoafirmar para ser alguém. Cristo diz quem você é. Para você que tem travado as suas lutas contra o pecado e tem se visto vencido e não sabe para onde correr e para onde se refugiar, e tem se enchido de culpa, de medo, de vergonha, e não sabe como lidar com isso, eu queria dizer: olhe para Cristo nessa manhã. Ele venceu sobre cada um dos nossos pecados. Ele é o guerreiro vitorioso que lutou e venceu não apenas sobre as tentações, mas sobre o próprio tentador. E Ele está disposto a entrar na arena das batalhas com você. E sobre aqueles pecados que tem lhe vencido, o Senhor Jesus é aquele que fala ao seu coração dizendo: eu venci sobre este pecado também. E Ele é poderoso, um poderoso aliado na nossa luta contra o pecado. Para você que está vivendo uma vida desgraçada, relacionamentos quebrados, você não sabe quem você é, não se entende, não se compreende, vive em crise constante e tenta apagar e ofuscar essa crise de tantas maneiras. Você que está em relacionamento quebrado com seus amigos, com seus parentes, com seus pais, com seus irmãos, queria dizer: olhe para Cristo. Ele é o príncipe da paz. Ele é o ministro da reconciliação. Ele está reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Ele pode restaurar a história da sua vida, da sua família. Você não é obra do acaso, você não é um erro, você não é um acidente. Você é fruto do plano eterno de Deus. Ele determinou a sua história. E você precisa estar com o seu relacionamento em dias com Ele. Mas eu queria orar encerrando, pedindo: Senhor, faz com que a gente saia daqui sabendo que, independente dos nossos direcionamentos específicos, com que vamos trabalhar, com quem vamos nos relacionar, tudo isso, por mais especial que seja, é periférico diante da realidade suprema da nossa vocação, de vivermos para o louvor da Tua glória. Então levanta, Senhor, em nome de Jesus, uma geração que vai sair daqui desejosa por viver para a Tua glória, fazendo a Deus o que for, trabalhando em que emprego for, se relacionando com quem for, mas fazendo tudo isso como um palco da vocação de existir, de beber, de comer, de vestir, de fazer tudo para a glória do Senhor, entendendo que a vida é ao mesmo tempo um dom e uma vocação, uma dádiva e um chamado. Ó Deus, não permita que passemos a nossa vida parasitando neste mundo. Ó Deus, nós imploramos em nome de Jesus, crave a eternidade nos nossos olhos,
crave a eternidade no nosso coração, ó Deus, encha-nos com a esperança que vem do Evangelho, de que não fomos feitos para nós mesmos, mas fomos feitos para Ti, ó Deus, e que a nossa alma descanse em Ti, em vivermos para o louvor da Tua glória. Ó Deus, oro por pessoas nesta manhã que não conhecem a Jesus, e estão procurando significado nesta vida, na corrida maluca, bebendo, se relacionando, se entorpecendo, tentando encontrar significado no muito estudar, no muito trabalhar, no muito sonhar, mas que nessa manhã eles se encontrem com Cristo ressurreto, que o Senhor abra os olhos deste ou desta, e que o Senhor revele a Tua grande salvação e o Teu grande amor, e que esse acampamento seja usado pelo Senhor para exaltar o Cordeiro que é digno. Oh Deus, nós somos apenas instrumentos, quem faz a obra é o Espírito do Senhor, e nós pedimos em nome de Jesus, que o Teu Espírito faça aquilo que eu e ninguém pode fazer. Oh Deus, transforma o nosso coração, e que ao sairmos daqui tenhamos vidas centradas no Evangelho, que o nosso ordinário seja vivido à luz da extraordinária certeza de que temos o Senhor por nós, que a vida é um dom, que a vida é um chamado. Ajude-nos a vivermos centrados no Evangelho, para o louvor da Tua glória. Nós imploramos, Senhor, faça isso, e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém.